Onde estão os campeões? Seja muito bem-vindo ao Top da Bola, o seu canal oficial de aquecimento para a Copa do Mundo do Catar. Antes de começarmos esse vídeo, já deixe seu like e se inscreva para não ficar de fora da maior Copa de todos os tempos. Neste ano, mais precisamente no dia 30 de junho, comemoramos 20 anos do pentacampeonato da seleção brasileira, conquistado na Copa da Coreia e do Japão. E nada melhor do que começarmos nossa série Onde estão os campeões? Com a equipe pentacampeã do mundo. No dia 30 de junho de 2002, o Brasil, comandado por Luiz Felipe Scolari, tornava-se pentacampeão mundial ao bater a Alemanha por 2-0, com 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Vamos lembrar um pouco de todos os jogadores que estiveram no elenco daquela campanha, formando a tão famosa família Scolari. Começando pelo técnico da nossa seleção, Luiz Felipe Scolari, o Filipão, conseguiu reverter um sentimento de preocupação, receio e desconfiança do torcedor brasileiro que havia sofrido muito naquela final de 98 e transformou essa Copa de 2002 em uma Copa que foi considerada fácil de ser vencida, com atuações memoráveis de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e companhia. Filipão hoje está comandando a equipe do Atlético Paranaense. Ele colocou o Furacão em mais uma final de Libertadores. O goleiro Marcos, titular da seleção brasileira na Copa de 2002 e o único jogador a jogar todos os minutos sem ser substituído. Ele fez seu jogo de despedida no Pacaembu, que reuniu seus ex-companheiros de Palmeiras de 1999 e da seleção de 2002. O apito final do amistoso aconteceu à meia-noite, que dava início ao dia 12 de 12 de 2012, em homenagem à camisa número 12 do goleiro. Logo após sua aposentadoria, Marcão assinou um contrato de marketing com o clube. Ele foi nomeado embaixador. A função do ex-goleiro, por meio de seu carisma com a torcida, seria a de cultivar os antigos fãs da equipe e conquistar novos torcedores nas diversas viagens que a equipe faria aos locais onde os jogos do Palmeiras seriam disputados. Em março de 2022, Marcos anunciou sua despedida como embaixador do Allianz Parque após o término do seu contrato com a construtora W Torre. Rogério Ceni foi um dos goleiros da seleção na Copa de 2002. Após encerrar sua carreira no São Paulo, virou técnico, com passagens pelo próprio São Paulo, Fortaleza e Flamengo. Atualmente é técnico do São Paulo novamente, mas tem sido bem questionado por sinal. Dida fechava o trio forte de goleiros que fez parte do elenco pentacampeão. O ex-goleiro fez cursos para ser treinador desde que se aposentou em 2015 e ficou afastado do futebol até 2018, quando aceitou o cargo de preparador de goleiros do Pirâmides, do Egito. Após pouco tempo, deixou a equipe africana e retornou ao Brasil, mas não por muito tempo. Em agosto de 2019, Dida foi contratado pelo Milan, clube no qual se tornou ídolo, para exercer a mesma função, mas no time sub-17. Um ano depois, em agosto de 2020, o ex-goleiro foi convidado para ser o preparador de goleiros do time profissional. Roque Júnior, zagueiro titular do pentacampeonato, após a sua aposentadoria, atuou como técnico e gestor de futebol, com passagens por Ituano, 15 de Piracicaba, Paraná Clube e Ferroviária. Em 2001, recebeu um convite para ser comentarista da TV Globo, atividade que durou pouco mais de um ano. Roque Júnior, no ano de 2022, pediu para sair da emissora, pois gostaria de se dedicar mais aos estudos e trabalhar diretamente como gestor no futebol, função que ele já exercia antes de assinar com a TV. Lúcio fez parte da equipe que venceu a Copa do Mundo de 2002 com Luiz Felipe Scolari, jogando todos os jogos do Brasil no torneio, marcado pela sua seriedade, disposição e comprometimento. Em 29 de janeiro de 2020, o zagueiro multicampeão anunciou sua aposentadoria do futebol. Hoje, sua rotina se resume a curtir a família e investimentos longe dos gramados que possui em Brasília. Ele ainda pensa em voltar a trabalhar com o futebol. Edmilson foi outro jogador titular e de confiança de Filipão. Em 2006, Edmilson inaugurou a Fundação Edmilson, localizada em sua cidade natal, destinada a ajudar crianças e adolescentes, por meio da educação e profissionalização.
Em 2022, Edmilson foi convidado a voltar ao SBT para ser comentarista de alguns jogos da Libertadores e da Champions League. Em 2013 e 2014, teve sua primeira experiência fora dos gramados, participando de alguns quadros esportivos do SBT. Ele também é presidente do clube SCA Brasil e palestrante. Anderson Polga, o zagueiro e volante do Grêmio na época, teve tanto destaque que foi premiado com uma convocação para a Copa de 2002. Ele atuou como titular em uma partida daquele Mundial, contra a Costa Rica pela fase de grupos. Atualmente, o ex-atleta trabalha na área da engenharia. Nosso capitão do Penta, Cafu, protagonizou uma cena histórica na hora de levantar a taça do pentacampeonato. Com 149 partidas, é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira na história, tendo disputado 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, 94, 98 e 2002. Atualmente, desempenha funções executivas no futebol, participando dos comitês organizadores da Copa América de 19 e da Copa do Mundo de 2022, no Catar, como embaixador do evento no Brasil. O lateral esquerdo, Roberto Carlos, viveu as mais diversas e intensas sensações com a camisa da seleção brasileira. Esteve presente na frustrante derrota em 98 na França e foi apontado como vilão em 2006, na Alemanha. Mas, acima de tudo, foi eternizado como um dos grandes laterais da história, algo simbolizado na conquista do Penta em 2002, na Coreia e no Japão. Recentemente, Roberto Carlos participou de uma ação do eBay, site de compras e vendas online. A chamada Rifa da Transferência dos Sonhos permitiu que diversas equipes pudessem comprar um número e concorrer ao grande prêmio para ter o jogador por um jogo em campo. O clube vencedor do leilão foi o modesto Bull in the Barn, clube das divisões amadoras da Inglaterra. Roberto Carlos também virou técnico de futebol, tendo comandado o South Melbourne da Austrália e até sido sondado inclusive pelo Fenerbahçe, da Turquia. Belete foi o reserva de Cafu na lateral direita. Jogou poucos minutos contra a Turquia, mas foi importante para a seleção brasileira segurar o placar mínimo, classificando-se assim para a final. Belete hoje é treinador e empresário, dá palestras e tem uma rede de franquias da Belete Soccer Academy. O lateral esquerdo Júnior, pentacampeão em 2002, teve participação no último jogo da fase de grupos daquela Copa, contra a seleção da Costa Rica, e foi fundamental para a vitória brasileira, dando 2 assistências e fazendo até gol. Júnior se aposentou no fim de 2010, após algumas passagens por clubes brasileiros, como Atlético Mineiro e Goiás. Hoje ele dá palestras, é comentarista, empresário e faz algumas presenças VIPs em eventos. Esperava-se que Gilberto Silva participasse muito pouco do torneio, mas após a lesão do capitão brasileiro Emerson, pouco antes do início da competição, Felipão deu a tarefa para Gilberto de substituir Emerson. Gilberto Silva encerrou a carreira de jogador em 2013, mas 3 anos depois, em maio de 2016, retornou ao futebol como diretor do Panathinaikos da Grécia. Durante a competição, Kleberson substituiu Juninho Paulista, que havia iniciado a Copa como titular, e deu o equilíbrio que faltava ao 3-5-2 de Luiz Felipe Scolari. Ele formou uma ótima parceria com Gilberto Silva e jogou muito contra Bélgica, Inglaterra e Turquia, mas foi na grande final contra a Alemanha que ele apareceu para o mundo, comendo a bola. Marcou como um leão, distribuindo as jogadas, acertando uma bola no travessão de Oliver Kahn e ainda dando assistência para o segundo gol brasileiro, com aquele corta-luz genial de Rivaldo e a batida no canto do Ronaldo Fenômeno. Hoje, com 43 anos, Kleberson mora nos Estados Unidos, onde defendeu Philadelphia Union, Indy 11 e Fort Lauderdale Strikers, seu último clube antes de decidir pendurar as chuteiras no início de 2017. Ainda ligado ao futebol, o ex-volante realizou cursos de formação na CBF e hoje é auxiliar técnico. Juninho Paulista foi titular da seleção em 2002. Porém, como fazia uma função um pouco diferente do que estava acostumado, Juninho acabou perdendo a posição no time titular e foi substituído por Kleberson a partir das quartas de final contra a Inglaterra. Juninho ficou por 10 anos na gestão do Ituano, clube no qual ele surgiu para o futebol. A saída ocorreu devido à sua nova carreira, anunciado pela CBF em 2019 como diretor de desenvolvimento do futebol brasileiro. Vampeta participou da família Scolari também, porém pouco jogou na campanha do pentacampeonato.
mas foi importante para o elenco fora de campo principalmente. Vampeta hoje é um dos comentaristas de um programa esportivo da Jovem Pan, transmitido pela rádio e canal no YouTube. Um dos maiores jogadores da história, Ronaldinho Gaúcho brilhou na Copa de 2002, principalmente no jogo contra a Inglaterra, fazendo a jogada para o gol de Rivaldo e marcando um golaço de falta. Aos 42 anos, ele resolveu abandonar a aposentadoria dos gramados para se aliar a uma equipe que disputa a MASL, a Major Arena Soccer League, liga profissional de showball dos Estados Unidos e México. A função do bruxo na equipe ainda é mistério. Pelo Twitter, Ronaldinho afirmou que usaria sua influência para aumentar a popularidade da liga, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. Ricardinho foi o último atleta a ser convocado para a Copa de 2002, entrando de última hora na vaga de Emerson, que lesionou um ombro agarrando em um recreativo da seleção. Ricardinho, após se aposentar, virou técnico e comentarista esportivo. No ano da Copa de 2002, o menino de 20 anos, Kaká, fazia sua estreia na seleção brasileira profissional. A joia do São Paulo entrava na lista final para a Copa do Mundo. Muitos dizem que entrou no lugar já do experiente Djalminha, envolvido em polêmica com seu técnico do Deportivo La Coruña, da Espanha. Lembrando que Kaká foi o último brasileiro a ser eleito o melhor do mundo em 2007. Completou 40 anos e recebeu homenagem da UEFA e de alguns clubes por onde passou, dentre eles Milan e São Paulo. Kaká hoje está estudando para ser técnico. Rivaldo, um dos grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. Rivaldo completou 50 anos. Aposentado oficialmente dos gramados desde 2015, quando decidiu pendurar as chuteiras durante a sua segunda e última passagem pelo Mojimirim. Em 2008, virou proprietário do clube. Sempre teve o sonho de jogar uma partida ao lado do seu filho, Rivaldo Júnior. Sonho esse que foi concretizado no ano de 2015, onde ele fez história ao marcar um gol no mesmo jogo em que seu filho, Rivaldo Júnior, fez 2. A venda do clube foi feita em 2015. Rivaldo mora atualmente em Orlando, nos Estados Unidos, com sua família. Denilson foi um dos jogadores mais habilidosos que já passou pela seleção nesses últimos 20 anos. Ajudou muito o Brasil na conquista do Penta. Até hoje, todos lembram daquele famoso lance em que ele é perseguido por 4 jogadores turcos na semifinal da Copa do Mundo de 2002. Denilson hoje é o principal comentarista do programa Jogo Aberto da Band, apresentado por Renata Fã. Edilson Capetinha, um dos reservas mais utilizados da competição. O atleta teve como auge a sua participação como titular na semifinal do torneio, diante da Turquia. Ao todo, Edilson participou de 4 jogos durante a competição, sendo titular em 2 oportunidades, contra Costa Rica e Turquia, e entrando em outras 2, contra China e Inglaterra. Em 2021, foi contratado pela Band para ser comentarista de programas esportivos. Seu contrato não foi renovado e em 2022 foi contratado por Jovem Pan e Rede TV para a mesma função de comentarista em programas esportivos. Ronaldo Nazário é um dos maiores jogadores de futebol da história. O fenômeno foi considerado 3 vezes o melhor do mundo, um dos principais responsáveis pelo pentacampeonato ao lado de Rivaldo. Aposentado desde 2011, ele vem dedicando seu tempo fora dos gramados na carreira de empresário. Ele foi o fundador da Nine, agência voltada para gerir a carreira de atletas e que existiu até 2016. Desde 2017, Ronaldo é dono da Octagon Brasil, que atua em marketing. Além disso, Ronaldo Nazário é dono e acionista de alguns clubes, entre eles o Real Valladolid, clube da 2ª divisão do Campeonato Espanhol. Ainda foi acionista e sócio da equipe estadunidense do Fort Lauderdale Strikers. A aquisição mais recente do ex-craque foi a compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, pagando 400 milhões de reais. O centroavante Luizão teve participação importante na campanha da Copa do Mundo de 2002. Sofreu o pênalti que resultou no gol da vitória sobre a Turquia. Luizão hoje tem participado de podcasts, entrevistas e participa de eventos. Em homenagem aos 20 anos do pentacampeonato, a Netflix anunciou recentemente que lançará o documentário Brasil 2002, Os Bastidores do Penta. Lançamento está previsto para outubro,
já como aquecimento para a Copa do Mundo do Catar. Gostou da nossa série Onde Estão os Campeões? Deixe aqui nos comentários. Foi apenas o primeiro vídeo. Em breve traremos as notícias dos campeões dos outros 4 títulos da nossa seleção. Até a próxima!